Olá, pessoal! É muito comum que você atenda no seu consultório mulheres que apresentam a síndrome do ovário policístico. E nessa ocasião, pode ser que elas apresentem uma resistência à ação à insulina. É algo que está interligado com essa fisiopatologia da doença. Ou seja, nós podemos ter pacientes que até mesmo apresentem uma necessidade de utilização de metformina, que é uma medicação utilizada muitas vezes para a questão da resistência à ação à insulina. Então é comum que você chegue no seu consultório e você receba essas mulheres. Não é uma obrigatoriedade, então algumas mulheres realmente que apresentam o SOP não apresentarão a resistência à ação à insulina, mas é uma questão que pode estar interligada. E aí vejam a questão, o que veio primeiro aqui, o ovo ou a galinha? Nós podemos ter mulheres que apresentam uma obesidade e que por conta da obesidade, um excesso da gordura corporal, consequentemente apresentam um ambiente mais inflamatório, a própria gordura já é mais inflamatória, que nesse sentido leva a uma resistência à ação à insulina. Para entender primeiro, quando nós falamos em resistência à ação à insulina, quer dizer que esse tecido, no caso nós temos vários tecidos, né, não tem uma ação adequada da insulina que está presente. Então vejam bem, nós podemos falar em músculo, em adiposo, e além disso nós temos vários outros tecidos que também apresentam uma necessidade de sinalização da insulina. E aí, atenção, nós podemos ter uma resistência à ação à insulina periférica, que normalmente diz do músculo e do adiposo, onde apesar de ter insulina, ela não sinaliza direito e consequentemente não transloca GLUT4, que é uma proteína que capta a glicose e consequentemente se não capta a glicose, para esse tecido, que é músculo e adiposo, ela fica mais presente na corrente sanguínea. Mas nós também temos a resistência à ação à insulina central, que é a hepática. E nesse caso é um pouquinho diferente. Nós não temos o GLUT4 envolvido aqui. O que acontece nesse caso é um prejuízo na sinalização da insulina no fígado, onde a captação de glicose não é eficaz, mas não pelo GLUT4, porque lá não tem GLUT4, lá é GLUT2. Mas na verdade o que acontece é que a via glicolítica, a via de captação de glicose e consequente via glicolítica é prejudicada. Então, como que acontece? A glicose entra no fígado e ela é convertida em glicose 6-fosfato por meio da enzima glicoquinase. Então, ou seja, nesse caso, essa enzima tem um prejuízo na sua função. Então vejam bem que não é só isso, além disso temos outros fatores envolvidos nesse fígado, como o aumento na produção hepática de glicose por ativação de enzimas da gliconeogênese. Ou seja, essa mulher tem dois tipos de alterações aí. Ela não capta a glicose pelo músculo e adiposo, ela produz ainda mais glicose pelo fígado. São dois tipos de resistência à ação à insulina. Pois bem, se essa mulher apresenta uma obesidade, ela já tem muitas vezes uma chance muito maior de desenvolver essa questão de resistência à ação à insulina. E isso pode prejudicar ainda mais a ocasião, a sintomatologia, os sinais clínicos também bioquímicos da SOP. Ou seja, a mulher que apresenta a SOP muitas vezes vai ter uma elevação de androgênios. Não é uma obrigatoriedade, mas é algo muito presente nessas mulheres. Além disso, dos sinais e sintomas, como mais acne, quanto mais pelos na face também, é um sinal envolvido desse hiperandrogenismo. Mas aí o que acontece? Nós podemos ter fatores genéticos que estão mais associados com essa resistência à ação à insulina, que sim pode estar presente nessas mulheres, mas também esses fatores que nós falamos correlacionados com a obesidade. Então vejam só, quanto mais essa mulher apresentar uma obesidade maior, mais difícil fica de controlar os sinais, sintomas dessa SOP. Então por isso que é importante pensar em ajuste de peso corporal para essa mulher ter uma melhoria em todo o perfil de resistência à ação à insulina, e eu vou te mostrar qual que é a interligação disso. Então vejam só. Nós temos aqui, então, como nós falamos, especialmente resistência à ação à insulina no adiposo e no músculo. Então, esse paciente não tem uma sinalização adequada dessa insulina. Só que ele tem insulina presente, até em quantidades maiores. Não é que ele não tem insulina, muito pelo contrário, ele não sinaliza a insulina, mas ele tem a insulina em altas quantidades.
E o que acontece? Ele tem mais insulina presente, e até esse é um panorama importante para que você avalie no plasma da sua paciente. Então você consegue avaliar em exames bioquímicos a quantidade de insulina, até mesmo de peptídeo C, que é um componente liberado juntamente com a insulina na hora da secreção da insulina pela célula beta pancreática. E aí o que acontece? Esse excesso de insulina está envolvido com maior produção de androgênios, então essa é a correlação. E vejam só, quanto mais a paciente apresentar resistência à ação insulina, consequentemente mais chance ela tem de elevação de androgênios. E tem um outro ponto importante também. Esses androgênios ficam circulando na nossa circulação. Só que, para que exista a circulação adequada, nós temos proteínas que vão carrear, que vão transportar, como se fosse um carrinho. Quando a gente tem uma resistência à ação insulina, também existe maior chance de uma redução dessas proteínas que transportam esses hormônios. Ou seja, se eu tenho menos proteína transportando, consequentemente eu tenho uma fração maior do hormônio livre e, consequentemente, maior sinalização, maior resposta desse hormônio que está em excesso, o que não seria interessante. Ou seja, se eu tenho uma paciente que apresenta SOP, é obrigatório que você avalie se a paciente apresenta resistência à ação insulina. E mais, que você controle essa resistência à ação insulina. Nesse sentido, é fundamental que você pense, a paciente tem aumento da gordura corporal? E atenção, muitas vezes ela é uma paciente que é eutrófica, uma paciente magra, uma paciente com IMC eutrófico, porém, ela apresenta uma alta quantidade de gordura corporal. Então, avalie a gordura corporal da sua paciente. Até porque nós sabemos, quanto maior a gordura corporal, maior chance de resistência à ação insulina, o que prejudica todo esse sistema. Além disso, então, pensando numa questão de emagrecimento, pode ser um ponto muito importante para essa paciente. E além disso, o controle não é para excluir, o controle no consumo de carboidratos é um ponto interessante. Não estou dizendo que tem que excluir carboidratos, mas que a gente faça uma dieta por volta de 40 até 45% de carboidratos. Posso colocar menos? Claro que sim, depende do seu paciente, da sua paciente, na verdade, né? O quanto que ela tolera do carboidrato. E o outro ponto importante também é pensar num ajuste na qualidade desse carboidrato. Um outro ponto importante é que a gente não coloque de modo isolado carboidrato de alto índice glicêmico. O que isso significa? Quanto mais a gente coloca carboidratos de alto índice glicêmico de modo isolado, ou seja, exemplo clássico, coloquei no lanchinho da tarde um pão branco e só ele e mais nada. Realmente, aí fica uma refeição com alto índice glicêmico. Outro ponto é eu pegar esse pão branco, que tem alto índice glicêmico, mas fazer uma boa combinação. De repente com atum, com frango, com uma cenoura, um azeite. Quando eu misturo fibras, proteínas, gorduras boas, consequentemente, essa sobrecarga de glicose não fica tão acentuada e, consequentemente, não teria um prejuízo nessa resposta. Então, tudo bem que você utilize carboidratos de alto índice glicêmico, mas desde que sejam bem colocados ao longo das refeições, para que assim você não tenha uma sobrecarga glicêmica para essa mulher. Então, ajustar as calorias, ajustar os carboidratos, a qualidade do carboidrato, para que assim você consiga ter um controle melhor em relação a esse quadro de SOP na sua mulher. Espero que você tenha gostado e até a próxima.